Porra, Paulo, vai se fuder, eu pensando... Os bolsonaros votaram junto com o PT. Com a PEC Kamikaze, né? Eles sempre criticaram o assistencialismo, criaram um rombo nos cofres públicos para aumentar o assistencialismo. Mas você acha que na pandemia não valia aumentar a assistência? A PEC Kamikaze foi depois. Ah, tá. Não, mas com esse ponto você concorda, só para eu entender. Não, na pandemia, óbvio, auxílio emergencial é evidente. Eu tô falando PEC Kamikaze. Você não acha é 2022. Que o Bolsonaro é culpado também pela pandemia, porque também é uma narrativa. Kim, uma das grandes narrativas que tem sido usadas contra a candidatura do Renan e contra o Partido Missão é que o Missão atua como uma linha auxiliar da esquerda brasileira. Como é que você encara essas críticas e como é que você vê o cenário eleitoral em que há claramente um esforço para definir o bolsonarismo como a verdadeira direita e tudo que não é Bolsonaro é esquerda, é antidireita? Vamos lá, o Lula só é presidente por causa do Bolsonaro. Quando houve as manifestações pelo impeachment e a Dilma caiu, José Dirceu, né, a mente por trás do PT e do Lula, disse que o PT ficaria pelo menos 16 anos fora do poder. Só que ele não contava que haveria uma pessoa tão incapaz, tão incompetente, tão contraditória e que traísse os próprios valores da direita como Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro indicou para o Supremo um ministro que votou a favor de devolver os direitos políticos do Lula. O Lula, não fosse Bolsonaro, até estaria solto, mas estaria inelegível. Nunca teria disputado as últimas eleições. E quando foi solto, né, o próprio Bolsonaro disse, se tiver que soltar, que solte. Posicionamento em relação ao Lula. Eduardo Bolsonaro falou, pra gente é ótimo o Lula solto, porque ele é o adversário mais fácil. Tomaram uma taca do adversário fácil. Por quê? Durante a pandemia foi aquele desastre, né? Você teve uma série de momentos em que os bolsonaros votaram junto com o PT. Com a PEC Kamikaze, né? Eles sempre criticaram o assistencialismo, criaram um rombo nos cofres públicos para aumentar o assistencialismo. Mas você acha que na pandemia não valia aumentar a assistência? A PEC Kamikaze foi depois. Ah, tá. Não, mas com esse ponto você concorda, só para eu entender. Não, na pandemia, óbvio, auxílio emergencial é evidente. Eu tô falando PEC Kamikaze. É 2022. Que o Bolsonaro é culpado também pela pandemia, porque também é uma narrativa. O governo propôs R$200, né? Foi o Congresso que mudou para 600, não foi isso? Isso, auxílio emergencial, sim. Aí depois a PEC Kamikaze que foi apoiar, que foi proposto por ele. Sim, mas o que eu tô falando é o seguinte, nós estamos falando de outras coisas. Eu tô falando de 2022. Falando da PEC Kamikaze para criar um rombo, né, em que eles votaram junto com o PT e foi apelidado de Kamikaze pelo Paulo Guedes, né? Quem considerou um desastre econômico foi o próprio Paulo Guedes, mas ainda assim, Bolsonaro mandou para o Congresso e aprovou com o voto, né, da base do governo, junto com o voto do PT, para tentar... É o que os petistas sempre fizeram no último ano de mandato, a mesma coisa que o Bolsonaro fez, né, o chamado pacote de bondades, estourar os cofres públicos para dar benefícios temporários, inflar artificialmente a economia e tentar vencer a eleição. Então, mais contradições, afrouxar a lei de improbidade administrativa, votaram junto com o PT, a PEC da vingança para perseguir promotores que combatiam a corrupção, votaram junto com o PT, a indicação do Augusto Aras, votaram junto com o PT, então assim... se existe alguém, Beraldo, que é linha auxiliar do Partido dos Trabalhadores, é o bolsonarismo. Eu vi os petistas comemorando quando o Flávio foi escolhido candidato. Eu estava lá, eu vi os bolsonaristas lamentando quando o Flávio foi escolhido candidato. Por saber que ele certamente perderia para o Lula no segundo turno. Tanto petistas como bolsonaristas. Então, assim, se existe uma linha auxiliar do Partido dos Trabalhadores, sem dúvida nenhuma é a família Bolsonaro. Você pediu? Eu tinha pedi sim. Porque alguns pontos, né, sobre a questão da direita, do bolsonarismo dizer que só o Bolsonaro é de direita. Eu, acompanhando muito essa área, né, até para poder entender qual é o pensamento, eu não vejo isso por parte dos bolsonaristas, tá? O que eu vejo é no sentido de dizer, olha, não tem problema você não ser bolsonarista. A crítica que se faz no campo do bolsonarismo é para políticos do campo da direita que querem manter os votos que conseguiram aliados ao Bolsonaro e se distanciando do Bolsonaro, agindo contra ele. E o fazem de maneira não admitida. Eu acho que é legítimo se opor. Acredito que há muitas críticas que, sim,
possam ser feitas, mas me parece que o ponto específico é esse, é o de fazer isso de uma maneira tácita, de uma maneira não assumida, e jamais reduzir o campo da direita inteira. Eu já falei isso aqui várias vezes. Não, tudo bem, é óbvio que existe uma direita para além do bolsonarismo. Com relação à história da PEC Kamikaze, como você falou, é 22, né? Eu creio, e aí é um debate de narrativa, mas é aquilo, a esquerda sempre usou benefícios sociais o tempo inteiro. Eu acho que o Bolsonaro, ele acaba sendo um representante de um populismo que é tratado pela inteligência, pelos intelectuais, como algo que necessariamente é feito para enganar a população, como se não pudesse nunca haver um político genuinamente interessado nas dores da população. E aí, lembrando então 2022, né, a PEC Kamikaze vem logo após a pandemia. Então, foi inclusive aí que eu acho que saiu de R$400 para 600 o benefício, me corrija se eu estiver errada, mas era em função da emergência real. Teve a guerra que estava rolando ali, o custo ficou muito caro. Então, eu acho que houve um esforço que, nessa hora, a esquerda que defende ou diz defender os pobres, quando é o campo político oposto fazendo esse esforço, não reconhece isso como algo que é benéfico para os mais necessitados. Acho que era algo nessa linha. E aí, em tempo, eu lembrei, por último, e falando de liberdade de expressão, Kim, você deve estar sabendo que um jornalista foi condenado por crimes contra a honra, né? Ofensas ao Flávio Dino. Você acha que faz algum sentido? Porque esse é um debate que Penélope, a mim, interessa muito, né? Essa coisa da ofensa. Uma coisa é imputar crime. Imputar crime tem que ser responsabilizado, na minha visão, mas é diferente de apenas um mero xingamento e essa coisa das palavras serem tratadas como uma violência física ou serem punidas com, não só uma multa ou algo assim, você entende? Serem punidas com privação de liberdade. E uma ressalva, esse jornalista não teve a pena equivalente a 2 anos de prisão, mas como é menos de 4 anos, aí foi convertido a serviços sociais e tal. Vamos lá, fala, Kim. Não, discordo que uma pessoa tem que ser condenada por xingamento. Acho também que há um abuso do Supremo nesse sentido, porque quando você... Político sempre foi esculhambado. O presidente da República, independentemente de quem seja o presidente da República, a mãe dele é lembrada pela população com frequência. E isso nunca foi um problema. Agora, quando passou a ter críticas ao Supremo Tribunal Federal, aí foi tratado como crime, aí foi tratado como atentado contra o Estado Democrático de Direito. Qual é esse limite? O que é atentado democrático? Eu queria chegar aí, porque ontem a gente tratou de uma pauta sobre o Arthur e o lance da inelegibilidade. Inelegibilidade dele. A gente teve esse debate aqui e eu sou contra, né? Eu acho que se deputados, a Constituição diz, parlamentares são invioláveis por quaisquer palavras, isso não cabe interpretação, isso só na minha opinião, né? Mas, por exemplo, no caso do Daniel Silveira, ele foi cassado e aí os mesmos deputados, essa questão da parcialidade e, sobretudo, da seletividade, me parece muito incoerente, né? Quando você defende a ação estatal sobre o campo opositor somente, né? Defender princípios não é maior do que... Não é menor do que defender ideia? Por favor, ou melhor, Kim, pra gente fechar. Do que pessoas. Eu concordo, essa seletividade é muito feita pelos Bolsonaro, né? Porque eu votei contra a prisão do Daniel Silveira. Eles votaram a favor da cassação do Arthur. Então, assim... Gente, eu não estou... De novo, eu agradeço se pararem. Só que eu não sei, assim, eu muitas vezes apoio a existência e sou a favor do campo bolsonarista. Eu acho que querer extirpar o posicionamento político de um grupo que tem tantos votos, Jair Bolsonaro, Flávio é indicado, porque existem votos do bolsonarismo, né? E aí me parece óbvio que estrategicamente existe um campo legítimo na direita que quer retornar essa lógica dual. Então, por favor, não é uma defesa dos bolsonaros, não, é porque fica parecendo isso. Eu não tô questionando, sabe? Vamos lá. Para encerrar. Fica parecendo bastante. Acho que é uma defesa bem... Eu já vi bolsonaristas fazendo... Eu já vi deputados bolsonaristas fazendo defesas mais amenas do Bolsonaro do que você. Mas vamos lá. Eu nunca vou apoiar perseguição de nenhum lado. Posso falar? Por favor, Kim, vamos lá. É porque eu te escutei, aí quando eu vou falar você me interrompe. Uma pergunta, para você não ter a visão equivocada. E eu acho que o debate, de novo, não existe conversa.
se a gente não puder Sim, calma, vamos lá, por favor. Eu tô de Kim. boa. Vamos lá. É porque eu tenho uma informação importante, Eu por vou favor. esperar ela terminar a Não, Eneida, por que ela tá favor, recitando. pode seguir. Eu não vou Bom. te acusar de misoginia, Kim. Bom, vamos lá. Kim. É bom, o Flávio Bolsonaro votou a favor desse PL. Bom, Você sabe por quê, né? Sim, Vamos porque lá, ele é um vamos lá, vagabundo, vamos né? lá. Meu Ele Deus é um do covarde. céu. Vamos lá, Contra Kim. ele na campanha. Se Ah, fizer vai ser usado honestidade- contra ele na campanha, então tem que votar junto com o PT. Pelo amor de Deus, Não, meu. você é Nem os político, bolsonaristas você é bom. fazem essa defesa. Ai, vão usar isso Meu contra mim na Deus. campanha, então eu vou votar com cerceamento de liberdade de expressão. Pô, Bem, parabéns, meu. Que Kim. baita Vamos lá, valor que você responde, tem. Kim, por Tá favor. ótimo. Bom, vamos lá. Então, por parte da hipocrisia dos bolsonaristas, né, que dizem defender a liberdade de expressão, mas aí Bolsonaro colocou a Polícia Federal atrás do cara que chamou ele, que disse que ele era parecido com um pequi roído, né, mobilizou a Polícia Federal por causa disso, né. Tentaram caçar o meu mandato, o Eduardo Bolsonaro me representou no Conselho de Ética por causa do episódio do Flow. Os bolsonaristas votaram a favor da cassação do Arthur e eu mantive a minha coerência e votei contra a prisão do Daniel Silveira, porque entendi que era um abuso, ainda que o Daniel Silveira, enfim, já tivesse falado atrocidades contra mim, ainda assim, acho que a prisão foi ilegal, eu não E vou a defender... prisão domiciliar do Bolsonaro, você é contra por quê? Eu não vou... Por que eu sou contra? Bom, primeiro, naquela época em que eu fui questionado, porque a condição de saúde do Bolsonaro não justificava ele ir para uma prisão Não domiciliar. justificava? Não, Você acha que a naquela facada época e não. Tudo que acontece. Não, naquela época não. Ele já tinha levado a facada e já vinha. Ele... Sim, prisão já. domiciliar do Bolsonaro não foi decretada quando ele tinha já levado a facada? Já, sim. Tinha e Então, por que considero que você é contra a prisão considero domiciliar que do as Bolsonaro? condições de Ele saúde quase dele morreu não por causa da facada. tem vários criminosos, considera? estupradores, homicidas, vagabundos com você- condições de saúde dentro da cadeia que não vão para prisão domiciliar. O Bolsonaro Ele também é- não tem que ir. Ele é um Isso não criminoso não, como não, qualquer peraí. outro. A falta de justiça para uns não pode justificar a falta de justiça para alguém que Não corre é risco falta de vida e tem justiça, direito. não é falta Peraí, de justiça, é ele é pelo direito contrário, de é privilégio. É privilégio É porque direito. ele dentro da cadeia podia, primeiro que ele estava numa cadeia especial, que ele podia ser atendido pelos melhores médicos do país a qualquer tempo, né? Não estava como um presidiário comum, ele já tem um privilégio. E segundo, mais Bom, uma ele vez, é um ex-presidente, ele- você é contra ele- isso? sou contra. Todo Ex-presidente ex- tem que ir pro tudo bem, presídio mas comum. É assim que a lei manda. Mas A aí lei gente manda? pode Qual ser que é o contra artigo? nossa Qual que é a conta. lei? A pergunta é... Qual que é a você lei? Qual que é o artigo? contra a prisão? Não, Qual que é a você lei? contra a- Não, quero saber da sua afirmação, você falou que é a lei? Bom, não é uma lei, é um privilégio. Entendi. precedente. Então vamos tomar mais Tem um cuidado com aquilo que se precedente. fala para não se Vamos falar usar o termo levianamente, né? jurídico. Eu não Mas sou enfim, jurídica eu não nem vou política. bater sou boca jurídica com nem quem, política. enfim. Há um precedente, Eu não vou, Kim. assim. Desculpa. Bom, há um precedente. Desculpa, quando você não há? fizer Vocês sua lição estão de na casa, discussão da prisão domiciliar. Quando é isso? você- quando Bom, se for você- pra não quando largar o osso, eu você- também posso não largar. quando Vamos lá. Há um você precedente. Peraí, Quando Pê, você- só um minuto. Vamos lá. Responde, Kim, Vamos pra lá. gente encerrar, porque eu tenho uma informação eu urgente. eu não vou ficar debatendo, porque assim, eu debato com uma pessoa que faz a lição de casa, que sabe do que tá falando, que, enfim, Oh, meu e não é o Deus. caso. Vamos lá. É isso que você vai Penélope, fazer. pra fechar, vamos lá. Ao contrário de responder, você vai se fixar num termo e querer me julgar por ele. Eu não sou advogada. Eu não tenho formação em jornalismo. Se o Paulo achasse que isso era importante, eu não estaria aqui no programa. Você pode reclamar com ele. Agora, querer me desqualificar, me trate como uma cidadã, com o respeito que você acha que uma pessoa, independentemente de ser mulher ou de qualquer outra característica de identidade, mereça. Se você acha que é isso que você está fazendo, na forma com a qual você está me tratando, as pessoas estão assistindo e algumas vão te parabenizar. Né? Aí cabe a você questionar quem parabeniza o tratamento que você está me dando, porque eu não fui desrespeitosa com você em nenhum momento. Você está querendo me reduzir e me diminuir com base no seu suposto conhecimento superior. Ótimo, você é político. Quem não faz mais do que obrigação de saber sobre lei é você. Eu não Muito tenho bem. essa obrigação. Eu falei que há um precedente, então. Né? Se há um precedente, outros ex-presidentes têm direito à prisão domiciliar e o estado de saúde dele é sério, ou você vai relativizar a facada que ele levou? Essa é a questão. Você concorda com a proibição do Flávio de visitar? Porque 60% da população brasileira discorda. E aí, Muito como bem. é que você trata isso? Meus queridos, olha, às 11 horas... Gostou do corte? Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal Atacadão Cortes. Deixe o seu like e escreva sua opinião nos comentários.